qual é o seu maior desafio no momento? Em que ou como você está sendo desafiado? Qual é a situação que você precisa passar, atravessar, transpor, superar? Cada um tem o seu próprio desafio. Ou nós nos intimidamos, nos amedrontamos diante do desafio e tentamos correr, fugir dele. Ou nós então o enfrentamos para vencê-los, para vencer esses desafios. Ou uma coisa ou outra, irmãos. Ou a gente se apequena diante dos desafios, a gente se mostra fraco diante deles, ou a gente toma uma atitude de enfrentá-los e de vencer esses desafios. Eu gosto quando Davi disse: com o meu Deus eu salto muralhas. Aleluias. Pense nos seus desafios, nas coisas que você tem pela frente, e como Davi, diga assim: com o meu Deus eu salto muralhas. Mesmo quando ninguém bota fé, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando ninguém diz não tem jeito, você resolve, decide não se intimidar, não se apequenar, não se amedrontar, mas dizer assim: não, esses desafios estão aí para serem superados, para serem vencidos. E eu quero iniciar, queridos, essa reflexão lendo com vocês Juízes, capítulo 6, versículo 15. Juízes, capítulo 6, versículo 15, fica logo depois do livro de Josué. Juízes, capítulo 6, versículo 15. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Irmãos, para a gente entender esse texto, estamos na época dos juízes. A monarquia ainda não tinha sido estabelecida em Israel. Então Deus governava o seu povo, Deus governava a nação, através de juízes, de homens e mulheres que Deus levantava, de tempo em tempo, para liderar o povo e libertar o povo de Deus do seu opressor. Então esse tempo era o tempo dos juízes. E no capítulo 6 vai demonstrar que Israel estava vivendo debaixo de uma opressão dos midianitas. E por que isso? Por causa da sua própria desobediência. Quando Israel se afastava do Senhor,
fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, Israel então sofria as consequências desse distanciamento de Deus. Não tem para onde correr, queridos. Deus é luz. Se nós estamos perto de Deus, então nós temos o quê? A luz. Se alguém se afasta da presença de Deus, vai se distanciando, está se afastando então de quê? Da luz. Então a sua vida passa a ser o quê? Trevas, escuridão. Ou seja, se o homem, se o ser humano, se o cristão, ele dá passos que lhe distanciam da vontade de Deus, se ele começa a veredar por caminhos que não são bons e agradáveis aos olhos do Senhor, então ele vai, com isso, sofrer as consequências desse distanciamento naturalmente. Mas quando o povo clamava a Deus, quando o povo se voltava para Deus, então Deus ouvia o clamor do seu povo e levantava alguém para libertá-los, para agir em seu favor. Nesse caso aqui, é a vez de Gideão. Os midianitas estão saqueando Israel. Os midianitas estão colocando a mão sobre Israel. Israel semeia num dia, os midianitas vão e colhem no outro. E então o Senhor vai e se manifesta, o anjo do Senhor aparece para quem? Para Gideão. E aí o Senhor fala com ele: o Senhor está com você, homem valente. Imagine, Gideão está lá trabalhando, cuidando das coisas lá, e de repente ele tem uma visão, o anjo do Senhor se apresentando para ele e dizendo: olha que palavra, meu irmão, o Senhor está contigo, homem valente. Glória a Deus. Sabe por que Deus, Ele consegue ver coisas na gente que nem a gente mesmo vê? A gente está lá para baixo, se achando um tímido, medroso, covarde. E Deus diz: eu estou com você e você é valente. Você diz: Senhor, está falando com a pessoa certa? É comigo mesmo, Senhor? E o Senhor diz para ele: eu estou com você, homem valente. Que há coisas, queridos, peculiaridades em você, que às vezes nem quem te concebeu enxergou, nem quem caminha com você visualizou, e quem sabe nem você mesmo ainda percebeu. Mas aquele que te viu quando você ainda era informe no ventre da sua mãe, ele já conhecia cada uma dessas peculiaridades suas. De algo que ele colocou na sua vida, de algo que ele te deu, de algo maravilhoso. Mas que em um dado momento, o Senhor pode abrir os seus olhos, o Senhor pode fazer você enxergar que Ele tem algo tão grande e glorioso na sua vida, que aquele desafio só foi a oportunidade para manifestar isso que há dentro de você. O que Gideão responde? Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Por que eu estou passando por essa situação? Por que o meu povo está passando dessa forma? A gente está sempre querendo saber o porquê das coisas. Por que isso? Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Irmãos, tem coisas que Deus vai nos dizer, e tem coisas que Deus não vai nos dizer. Tem coisas que Ele vai mostrar o propósito, às vezes, depois.
lá na frente. Eu lembro quando o Senhor Jesus vai dar uma lição aos discípulos, ele reúne e pega, tem uma bacia aí, me traga, pega uma bacia com água, uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos ficam assustados e Jesus diz, o que eu faço agora, vocês não entendem. Mas entenderás depois. Então eu estou dando uma lição, Jesus está dizendo, eu vou fazer algo que agora vocês não estão entendendo, daqui a pouco vocês vão entender. Às vezes na nossa vida acontece isso. Deus está fazendo algo agora que você pode não estar entendendo. Mas que muitas vezes Ele vai lhe dar o entendimento depois. Então talvez a melhor pergunta não seja por quê. Talvez a melhor pergunta seja Deus. O que tu queres através da minha vida? O que tu queres que eu faça em meio a esse desafio todo que eu estou enfrentando? Que o meu povo está passando. Então Gideão, irmãos, ele reage dessa forma. E o Senhor então fala com ele, depois de ele apresentar todas essas declarações, o Senhor diz assim, vá nessa força que você tem, e livre Israel das mãos dos midianitas. Então o Senhor está colocando diante dele o que? Um desafio. Vai nessa tua força e livra Israel dos midianitas. Olha que desafio, irmãos. O camarada está no cantinho dele, cuidando das coisinhas dele, desenvolvendo o seu trabalho. O Senhor aparece para ele e diz, eu quero que você liberte o meu povo das mãos dos midianitas. Desafio enorme. Qual é o problema que Gideão apresenta aqui? Gideão, ele tem dificuldade de acreditar que Deus pode fazer coisas grandes e extraordinárias através da vida dele. Ele é capaz de pensar que Deus pode fazer coisas grandes, ele pode acreditar que Deus pode fazer coisas extraordinárias, ele pode acreditar que Deus pode realizar proezas, mas através dos outros e não dele. E às vezes nós carregamos este sentimento de Gideão. E às vezes nós carregamos esta ideia, este pensamento de Gideão dentro de nós. Não, Deus pode fazer. Não, Deus tem coisas grandes para fazer. Deus pode todas as coisas. Aí a gente pensa sempre que isso pode acontecer através de fulano, através de cicrano, através de beltrano, quando Deus está colocando os seus olhos em nós e está dizendo, vai nessa tua força, porque você livrará Israel das mãos dos midianitas. Esse desafio que você está passando, esse desafio que você está enfrentando, não é para você olhar para dentro de si e dizer como Gideão, ah, meu Senhor, como farei isso? Eis que a minha família é a mais fraquinha, a mais pobre Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Então, Gideão precisava vencer um desafio que estava relacionado a ele mesmo. Relacionado a ele mesmo, acreditar que Deus poderia fazer coisas grandes através dele. Meu irmão, qual é o maior desafio que você precisa vencer a respeito de você mesmo? A respeito de si mesmo. Qual é o desafio? Gideão parece ter aqui uma baixa autoestima, não é verdade? Ele está se considerando o menor. E aqui não é questão de humildade, não. Ele está mesmo se achando um ninguém.
Mas Deus pode fazer coisas grandes através de pessoas comuns. Deus faz coisas extraordinárias através de gente como eu e como você. Porque não são aqueles que se acham, que se consideram, que se gabam, que Deus usa. O que Deus chama. Mas pessoas assim, como Gideão, de um lugar simples, de uma família simples, fazendo uma atividade simples, mas Deus se revelou para ele e disse: eu tenho um desafio grande para você, mas não se preocupe, eu estarei com você e eu já vi que você tem potencial para vencer isso. Você recebe essa palavra, querido? Qual é o seu desafio pessoal? Qual é o seu desafio pessoal? Precisamos crer, queridos, que em Deus nós podemos alcançar e vencer os desafios que a vida nos apresenta. Um outro exemplo que eu quero agora ir com vocês está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém. Nós lemos do 24 até o verso 34. Irmãos, aqui está outro exemplo de alguém que teve um grande desafio para superar. Mulher, enferma, sem recursos porque gastou tudo o que tinha. Um grande desafio. Em uma sociedade como aquela, naquela época, as limitações, o preconceito, o distanciamento, ou seja, a solidão, todos esses desafios aquela mulher tinha pela frente. O que será da minha vida, o que eu poderei fazer? Ela poderia se trancar e viver uma vida de autocomiseração, de lamento, viver apenas, quem sabe, procurando culpados para a sua realidade, para a sua situação, que é um péssimo caminho.
Ela poderia desistir da vida, achar que para ela não tinha mais futuro, que a vida não lhe reservava mais nada. Então o que melhor tinha que fazer era esperar o dia da sua partida. Então essa mulher tem um grande desafio pela frente. Mas por causa da palavra que entrou no seu coração, da fé em Jesus, ao invés de se apequenar diante do desafio, ela se levanta para enfrentar esse desafio. Para ir em frente, para superar esse desafio. Queridos, tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Eu quero lhe dizer que Deus lhe trouxe aqui hoje para ministrar essa palavra ao seu coração, para dizer, olha esse exemplo aqui, ó, você também pode vencer os desafios da sua vida. Isso está aqui não é para a gente ouvir, sabe, admirar da fé dela e dizer, oh que maravilha, mas isso foi há 2000 anos atrás. Não, isso está escrito para que eu e você sejamos inspirados por Deus. Para dizer, eu também posso vencer. Eu também posso seguir em frente. Eu também posso ultrapassar essa situação. Eu posso chegar do outro lado pela graça de Deus, pela fé em Jesus e pelo poder da palavra. Meus amados, essa mulher, ela resolveu ir em busca da sua cura. Ela resolveu acreditar. Ela resolveu dar o melhor que ela tinha, no sentido de ir em busca do seu sonho, do seu objetivo, do seu propósito. Sabia ela que iriam encontrar dificuldades, que ela iria encontrar oposições, às vezes crítica, às vezes palavras depreciativas, às vezes ela iria encontrar obstáculos, mas nada disso deteve aquela mulher. E nós, da mesma forma, encontramos, às vezes, diante de nós, diante desses desafios, obstáculos. Palavras contrárias, desestímulo de alguns, sabe? Mas aquela mulher continuou crendo. Ela ouviu que Jesus podia fazer. E ela foi em busca de Jesus, disposta a vencer todo o desafio. Meu amado, o que você tem feito para vencer os desafios da sua vida? O que você tem feito? O que nós temos feito? Pastor, eu tenho tantos desafios pela frente, mas a pergunta é, o que nós temos feito? O que nós temos feito, irmãos? O que você tem feito para ultrapassar isso? Para vencer isso? Para que esse problema, essa situação se torne uma página virada na sua vida, porque você não pode viver a vida toda contabilizando os mesmos desafios sempre. Nós podemos passar do deserto, irmão, mas não é para morar no deserto. Não é para morar, não é para acampar. Me acampei no deserto. O deserto é uma escola, é um aprendizado, é uma experiência de vida. É uma realidade que a gente enfrenta, que a gente passa. Mas a gente não pode ficar ali o tempo todo. A gente precisa ir até o ponto de ouvir de Jesus: filho, filha, fique em paz. A tua fé já te salvou, a tua fé já te curou, você já superou isso, você já venceu isso. Então agora só comemora, agora só celebra, agora só glorifica, porque o desafio já ficou para trás. Então tem um tempo, irmão. Tem um tempo. Essa mulher,
Ela fez a sua parte. Você entende? Na nossa relação com Deus, e a palavra está de relação, é uma via dupla. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Mas tem coisas que somos nós que temos que fazer. Temos que fazer. Não adianta imaginar porque eu sou crente, porque eu sirvo a Jesus, que Deus vai me dar o bolinho prontinho. Não. Ele te ensina a fazer o bolo, mas você tem que fazer. Bota a mão na massa. Está entendendo? Tem um desafio. O que é que nós temos que fazer para vencer esses desafios? Qual é a nossa parte? O que é que Deus espera de nós? Qual é a nossa participação no processo? Qual é a nossa participação, meu irmão, nesse processo todo? Há um desafio, há uma proposta de Deus, há um plano de Deus para a nossa vida, mas a nossa pergunta é: Senhor, qual é a minha parte nisso? O que eu tenho que fazer? No caso dessa mulher, a parte dela era ser determinada, era se levantar, era poder romper com a multidão, era chegar lá até onde Jesus estava e dizer: eu vou tocar nele. Eu vou chegar até ele. Mesmo que não queiram, mesmo que as pessoas tentem me impedir de avançar, eu vou tocar nele. Essa era a parte. O que você está fazendo para vencer os seus desafios? Às vezes precisa se aperfeiçoar, às vezes precisa se reciclar, às vezes precisa melhorar em alguma coisa. Não sei, mas o que você está fazendo para vencer os seus desafios? Será que a gente vai ficar esperando que venha pronto? Será que aquela mulher deveria esperar dentro da sua casa e dizer: olha, tem alguém aí na porta, quem é? Jesus, veio aqui para te curar. Entra aí, Jesus. Eu estou aqui, Senhor, nessa cama aqui, há 12 anos sofrendo de hemorragia, ninguém faz nada por mim, o Senhor veio aqui, glória a Deus. Olha o que ela fez. Ela foi em busca, irmão. Tem coisa que você tem que correr atrás, você tem que buscar, você tem que batalhar, você tem que lutar para chegar lá. E essa força para você chegar, e essa força para você lutar, e essa força para você enfrentar os desafios vem do Senhor. É a fé que move, é a confiança, é a certeza de que Jesus pode, de que Jesus é e de que Jesus tem o poder. Então ela foi. Quais são os seus desafios? Quais são os nossos desafios? Primeiro falamos de Gideão, um desafio pessoal de acreditar que Deus poderia fazer coisas grandes através dele. Agora falamos da mulher que tinha um desafio de superar os obstáculos para alcançar a sua cura. Mas são tantos desafios, irmãos. Nesses dias que nós estamos vivendo, todos nós temos um grande desafio. Sabe qual é? E esse é comum. Temos o desafio de sermos verdadeiros cristãos nessa geração. O desafio de ser cristãos autênticos. O desafio de seguir Jesus em tempos tão complicados como esse que a gente está vivendo. O desafio de ser fiel, de combater o bom combate e chegar no finalzinho, como disse Paulo,
acabei a carreira. Mas a fé? A fé está aqui guardada. É esse o meu e o seu desafio, meu irmão. É não permitir que a nossa fé seja sugada. É não permitir que a nossa fé seja suplantada por qualquer outra coisa. Mas chegar lá na linha de chegada, no finalzinho, e dizer: a carreira está terminando aqui, mas a fé está intocável, a fé permanece. Glória a Deus, queridos. Esse é o nosso maior desafio, de andar com Jesus até o final, de ir com Ele o tempo todo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente no mundo, mas você dizer: Jesus está segurando as minhas mãos, eu estou segurando a mão dele. De Jesus eu não abro mão. Esse é o desafio, de continuar sendo cristão, de continuar mantendo os valores de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família.